Ou deixei minha melhor amiga de infância morar comigo depois que ela saiu de um relacionamento abusivo. Só descobri a verdade 6 meses depois, quando a polícia bateu na minha porta. Eu preciso escrever isso em algum lugar porque ninguém da minha vida real vai acreditar em mim sem ficar me olhando torto depois. Desculpa se ficar longo, mas acho que os detalhes importam para entender como uma coisa dessas consegue acontecer debaixo do seu próprio nariz sem você perceber. Eu tenho 29 anos, moro sozinha desde os 23, trabalho com contabilidade numa empresa de médio porte. Tenho uma vida bem quieta, trabalho, academia 3 vezes por semana, uma ou outra saída no fim de semana. Nada muito emocionante, mas era exatamente do jeito que eu gostava. A R e eu somos amigas desde os 7 anos. Fomos vizinhas a vida inteira, até os pais dela se separarem e ela ir morar com o pai em outra cidade, lá pelos 14. A gente nunca perdeu o contato de verdade, sempre trocando mensagem, se visitando de vez em quando, aquele tipo de amizade que sobrevive à distância porque tem raiz funda. Ano passado, em março, ela me ligou chorando. Disse que tinha terminado com o namorado dela de 4 anos, um cara chamado D, e que precisava sair da casa que dividia com ele o mais rápido possível. Contou que ele tinha ficado agressivo, que já tinha até empurrado ela contra a parede numa discussão e que ela estava com medo de continuar morando lá. Eu fiquei arrasada por ela. A gente cresceu junto, é praticamente irmã para mim, então nem pensei 2 vezes. Falei que ela podia ficar comigo até se organizar. Eu moro num apartamento de 2 quartos, então não foi um sacrifício gigante de espaço como seria para outras pessoas, que só têm um cômodo. Ainda assim, dividir o dia a dia com alguém depois de 6 anos morando sozinha é uma adaptação e tanto, mas eu queria muito ajudar ela. Os primeiros 2 meses foram sinceramente bons. A R chegou quebrada, chorando à noite, dormindo mal, mas isso para mim fazia todo sentido para alguém saindo de um relacionamento abusivo. Ela ajudava com as contas, cozinhava às vezes, saía para procurar emprego novo. Ela tinha largado o antigo porque era perto demais da casa do D, e ela tinha medo de esbarrar com ele. Eu me sentia bem em poder segurar a barra dela nesse momento. As primeiras coisas estranhas, eu nem registrei como estranhas na hora. Tipo, ela sempre trancava a porta do quarto dela por dentro, mesmo quando só estávamos as 2 em casa. Eu achei que era só um jeito dela recuperar uma sensação de controle e segurança depois de tudo que ela tinha passado. Então nunca comentei nada. Ela também não queria de jeito nenhum que eu marcasse encontro com amigos em comum lá em casa. Toda vez que eu falava em chamar alguém para jantar, ela dava uma desculpa para sair ou ficava visivelmente desconfortável até eu desistir da ideia. Eu pensei que era vergonha da situação dela, medo de ser julgada por ter voltado a morar com os pais dos 29 anos, sei lá. Fazia sentido na cabeça, então eu deixava passar. Por volta do 3º mês, ela começou a comentar comigo que achava que o Day estava de olho nela. Disse que via o carro dele passando perto do meu prédio, que recebia ligação de número desconhecido de madrugada e que tinha certeza que era ele. Eu fiquei preocupada de verdade. Cheguei a sugerir que ela fizesse um boletim de ocorrência, mas ela sempre dizia que não tinha prova suficiente, que a polícia não ia fazer nada mesmo. Ou respeitei a decisão dela. Só que aí começou a pedir coisas que, olhando agora, eu devia ter estranhado mais na hora. Pediu para eu não postar história no Instagram com a localização do apartamento visível. Pediu para eu não falar o nome da rua onde eu moro, para ninguém que não fosse de confiança absoluta. Pediu para eu trocar a fechadura, o que eu fiz, porque olha, parecia razoável se realmente tinha um ex perigoso rondando. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a notar que as histórias sobre o Day mudavam de detalhe cada vez que ela contava. Às vezes ele tinha empurrado ela contra a parede. Outras vezes ele tinha quase batido nela, mas parou antes. Numa conversa ele tinha ameaçado ela com faca, mas quando eu perguntei sobre isso semanas depois, tentando entender melhor para saber se devíamos denunciar, ela disse que eu tinha entendido errado, que nunca teve faca nenhuma. O deixei passar de novo. Trauma bagunça a memória, eu pensei. Não julguei. Em junho, 5 meses depois dela ter se mudado pra cá, eu comecei a namorar um cara.
Vou chamar ele de T. A gente se conheceu através de amigos em comum e as coisas foram evoluindo rápido, do jeito bom. Ele começou a passar mais tempo lá em casa, dormindo alguns fins de semana. E foi exatamente aí que tudo desandou de vez. A R não gostou nadinha do T, desde o primeiro encontro. No início eu achei que fosse só o instinto protetor dela, tipo, toda amiga próxima estranha o novo namorado, mas foi ficando pesado rápido demais. Ela começava a implicar com coisa pequena, como ele mastigava, como ele deixava a toalha no banheiro, o jeito que ele falava comigo. Um dia ela me chamou no quarto e falou, super séria, que tinha um pressentimento ruim sobre ele, que alguma coisa não batia na história dele. Quando eu perguntei o que exatamente não batia, ela não conseguiu apontar nada concreto, só um pressentimento. Comecei a notar que, nos dias que o T dormia lá, a R ficava acordada até tarde na sala, mesmo sem fazer nada, só sentada. Falei com ela um dia perguntando se estava tudo bem, se o clima entre ela e o T estava incomodando, e ela desconversou. Disse que só não conseguia dormir direito naquele apartamento desde que se mudou, culpa da ansiedade. O ponto de virada de verdade foi numa sexta à noite, em agosto. Eu e o T tínhamos ido jantar fora e voltamos por volta de meia-noite. A R deveria estar dormindo, mas quando eu fui pegar água na cozinha, o celular dela estava em cima da bancada, tela ligada, com uma conversa de WhatsApp aberta. Eu não ia mexer, juro, mas o nome no topo da tela era D. Eu sei que não devia ter lido, mas li. A conversa mostrava mensagens indo e voltando havia meses. Não eram mensagens de medo, eram carinhosas. Saudade de você, assim que eu conseguir sair daqui a gente se resolve. Esse tipo de coisa. Tinha uma mensagem, de umas 2 semanas antes, que dizia algo tipo: ainda bem que ela é boba o suficiente para acreditar em tudo que eu falo dele. E eu fiquei parada na cozinha por um tempo que não sei calcular, só relendo aquilo. Depois voltei pro quarto, não contei nada pro T naquela noite, só fiquei acordada pensando. No dia seguinte, tentei agir normal. Fiz um café, conversei besteira com ela. Mas passei a semana inteira observando tudo com outros olhos. Reparei que ela sempre saía de casa nos horários exatos em que eu ia trabalhar. Reparei que a procura de emprego dela nunca resultava em entrevista nenhuma, mas ela sempre voltava arrumada, com um brilho estranho no olhar que eu nunca soube explicar antes. Contratei, sem falar para ela, um app besta de rastreamento para o carro que eu tinha emprestado para ela usar em algumas ocasiões. Ela não tinha carro próprio e às vezes pedia o meu emprestado para resolver umas coisas. Não fiz isso de propósito pensando em investigar nada. O app já vinha instalado de fábrica e eu só nunca tinha desativado. Mas dessa vez eu fui olhar. O carro tinha ido nas últimas semanas repetidas vezes para o mesmo endereço, um bairro do outro lado da cidade. Fiz uma busca rápida pelo endereço no Google Maps. Era a casa do D. Eu confrontei ela numa terça de manhã, antes do trabalho, porque não aguentava mais segurar aquilo. Perguntei direto se ela ainda estava se encontrando com ele. Ela negou na cara dura por uns bons 2 minutos, até eu falar sobre o app do carro. Aí ela desabou. A verdade, resumida, nunca teve empurrão contra parede nenhum. Nunca teve ameaça de faca, nunca teve carro rondando o prédio. O D nunca fez nada disso. O que rolou foi que ela tinha traído ele com um colega de trabalho. Ele descobriu, terminou o relacionamento, ele terminando com ela, não o contrário, e ela, sem ter para onde ir e morrendo de vergonha de admitir a verdade para a família e para os amigos, inventou a história de abuso para justificar a mudança repentina para minha casa. E enquanto morava comigo, tentando reconquistar o D escondida, tudo que ela pediu, a fechadura trocada, não postar localização, não chamar gente lá em casa, era para garantir que ninguém descobrisse que ela estava mentindo e principalmente para manter o D sem saber que ela ainda morava temporariamente na casa de uma amiga, coisa que aparentemente ele achava patético. E a implicância com o T? Ela admitiu, chorando, que tinha ficado com ciúmes. Não ciúmes românticos de mim, mas ciúmes de ver eu construindo uma coisa boa e nova
enquanto a vida dela desmoronava numa mentira que ela mesma tinha criado. Eu pedi para ela sair naquele mesmo dia. Ela implorou. Disse que não tinha para onde ir de verdade dessa vez, porque os pais dela souberam de parte da história errada e ficaram putos. E os amigos em comum que ela tinha afastado de propósito, agora fazia sentido porque, para ninguém checar a história dela, também não queriam mais saber. E eu me senti péssima, mas dei um prazo de 1 semana e ajudei a pagar 1 mês de hostel para ela se organizar. Foi mais do que ela merecia, mas 6 anos de amizade não somem da noite pro dia, mesmo quando a pessoa te usa desse jeito. Achei que a história tinha acabado ali. Fiquei chateada, me senti idiota por não ter percebido antes. Cortei contato com ela e segui a vida. Foi há 4 meses. Semana passada, 2 policiais bateram na minha porta. Eles estavam investigando uma denúncia de perseguição e ameaça registrada pelo D contra a R. Aparentemente, depois que saiu da minha casa, ela continuou tentando se aproximar dele de formas cada vez mais insistentes, aparecendo no trabalho dele sem avisar, mandando centenas de mensagens por dia, mesmo depois de ser bloqueada em tudo, criando perfis falsos para continuar mandando mensagem e, na semana anterior, tinha sido flagrada pela câmera do prédio dele, entrando no corredor do apartamento dele, às 3 da manhã. Ela registrou queixa e, revirando o histórico de mensagens antigas dela para construir o caso, a polícia achou o registro das conversas onde ela contava para outras pessoas, inclusive, aparentemente para uma prima, sobre ter inventado a história do D. Better nela para conseguir onde morar. O que, pelo visto, é o tipo de coisa que pode virar até outro tipo de crime, dependendo de como foi usado. Meu nome apareceu porque eu tinha sido a pessoa que hospedou ela durante boa parte desse período, e eles queriam confirmar linha do tempo. Eu contei tudo o que sabia. Mostrei até print antigo de conversa nossa onde ela mencionava na época ter medo do D. Acho que ajudou a montar o quadro completo para eles, de um jeito que eu nunca ia imaginar precisar fazer pela minha melhor amiga de infância. Não sei o que vai acontecer com ela agora. Uma parte de mim, idiota, ainda sente pena, mas a parte maior de mim só fica pensando, eu dormi na mesma casa que essa pessoa por 6 meses, achando que estava protegendo uma vítima, e o tempo todo era outra coisa completamente diferente acontecendo debaixo do meu teto. Às vezes eu ainda olho para a porta do quarto de hóspedes e lembro da fechadura trancada por dentro, mesmo quando éramos só nós duas em casa. Acho que nunca vou saber ao certo o motivo real daquela porta trancada. E isso, de todas as partes dessa história, é a que mais me tira o sono. Atualização, 2 semanas depois. Um jornal local da cidade onde o Day mora publicou uma matéria curta sobre um caso de perseguição que resultou em medida protetiva concedida contra uma mulher de 29 anos, sem citar nomes completos. Os detalhes batem tempo, idade, cidade, tudo. Não posso confirmar 100% que é ela, mas eu sei que é.